10 segredos sobre a geração Z que os líderes precisam saber. Você já percebeu que, quanto mais as empresas tentam entender a geração Z, mais confusas elas ficam? Porque, no fundo, a verdade é simples. A geração Z não é um problema. É uma oportunidade gigantesca que poucos líderes têm coragem de enxergar. E hoje, eu vou te mostrar exatamente por quê. Vou abrir com você um mapa, quase secreto, com 10 segredos profundos, psicológicos, comportamentais e humanos, sobre a geração que já está definindo o futuro do trabalho, a inovação, o comportamento de consumo e até o ritmo das empresas que mais crescem no mundo. Então pensa comigo, e se você descobrir agora que a maior vantagem competitiva da sua carreira e da sua empresa não está na tecnologia, no orçamento, nos processos, mas em algo muito mais humano? E se, ao entender esses segredos, você desbloquear uma forma completamente nova de liderar, de inspirar e de construir resultados que antes pareciam impossíveis? Respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é o que está nos livros, nem nos discursos prontos sobre adaptar-se à nova geração. O que eu vou te mostrar é o que os líderes extraordinários, as Big Techs, as empresas bilionárias e os empreendedores de mentalidade expansiva já sabem e já usam para atrair, engajar e transformar talentos da geração Z em resultados reais. Este vídeo não é só sobre liderança. É sobre crescimento, abundância, prosperidade corporativa e inteligência emocional aplicada à nova era. É sobre você perceber que a chave para liderar a geração Z começa com liderar a si mesmo. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, sem teoria vazia, porque você merece saber a verdade. Tópico 1. A geração Z não rejeita a autoridade, ela rejeita incoerência. A primeira verdade que todo líder precisa reconhecer, sem medo e sem filtros, é que a geração Z não tem problema com autoridade. Ela tem problema com incoerência. Isso muda completamente a forma como o diálogo entre gestores e jovens acontece dentro das empresas. Por muitos anos, líderes foram ensinados a acreditar que a autoridade nasce do cargo, da senioridade, do tempo de experiência. Mas o mundo mudou, o acesso à informação mudou e a lógica do poder mudou junto. A geração Z cresceu observando CEOs no TikTok, bilionários explicando suas rotinas no YouTube, empreendedores transformando ideias em impérios diante das câmeras. Eles viram pessoas comuns se tornarem líderes globais apenas por serem autênticas e consistentes. E isso despertou neles um radar emocional muito aguçado, capaz de detectar rapidamente quando alguém está tentando exercer autoridade sem legitimidade. É por isso que tantos líderes sentem resistência. Não é rebeldia, não é desrespeito, não é falta de maturidade. É apenas a recusa em seguir comandos que não ecoam com verdade. Quando um líder tenta impor respeito apenas porque tem título, a geração Z se fecha. Quando alguém tenta controlar pelo medo, eles se desligam. Quando o chefe fala sobre inovação, mas age movido pelo controle, eles perdem a confiança. A geração inteira aprendeu a questionar, a buscar propósito, a valorizar ambientes que refletem aquilo que prometem. Eles observam tudo, como o líder fala, como trata as pessoas, como reage ao erro, como se comporta quando ninguém está olhando. Um exemplo simples explica isso de forma clara. Veja empresas como Google, Spotify, Tesla ou Nubank. Elas atraem a geração Z não apenas porque oferecem benefícios modernos ou ambientes coloridos. Elas seduzem porque existe coerência entre discurso e prática. Elon Musk, por exemplo, mesmo com todas as polêmicas, inspira muitos jovens porque ele vive sua visão com intensidade absoluta. Ele é imperfeito, falha, erra, exagera, mas nunca tenta vestir uma máscara. E a geração Z valoriza isso profundamente. Ela prefere alguém verdadeiro a alguém que tenta parecer perfeito. Prefere alguém que assume vulnerabilidade a alguém que finge saber tudo. Prefere um líder humano a um líder distante. Essa é a grande chave emocional. E quando o líder não entende essa chave, tudo começa a travar. A comunicação se torna difícil, o engajamento cai, a equipe perde brilho. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Por isso, muitos gestores reclamam. Eles não me respeitam, eles não me obedecem, eles não se comprometem. A realidade é outra. Eles apenas não seguem quem não se mostra digno de ser seguido. Eles não vão entregar 100% para alguém que entrega 30% de verdade. Eles não vão confiar em alguém que não confia neles. A geração Z não está buscando líderes perfeitos. Está buscando líderes reais.
E quando a autenticidade entra em cena, tudo muda. Houve um caso marcante em uma empresa de tecnologia no Brasil, onde o CEO, durante uma fase crítica de expansão internacional, decidiu abandonar o discurso corporativo e falar de forma completamente vulnerável com sua equipe. Ele admitiu que estava com medo, que estava cansado, que carregava uma responsabilidade enorme. Em vez de perder credibilidade, ganhou admiração. Em vez de parecer fraco, tornou-se ainda mais confiável. A geração Z passou a enxergá-lo como um líder humano, acessível, corajoso. A produtividade aumentou, a união cresceu e a empresa atravessou a fase de maior pressão com maturidade e engajamento acima da média. Esse CEO entendeu o segredo. Vulnerabilidade não elimina a autoridade, amplifica. E é aqui que mora a maior lição deste primeiro segredo. A geração Z não está tentando derrubar a liderança tradicional. Ela está tentando atualizar a liderança para algo mais humano, mais consciente, mais emocionalmente inteligente. Eles desejam líderes que saibam conversar e não apenas ordenar. Líderes que escutem antes de reagir. Líderes que expressem suas dores sem medo de parecerem fracos. Líderes que entendam que respeito não nasce de imposição, nasce de integração. Eles querem alguém que não tenha medo de olhar para si mesmo. E isso, no fundo, é uma oportunidade extraordinária para qualquer profissional que deseja crescer, prosperar e construir um legado dentro da empresa. Quando o líder aparece com presença verdadeira, com interesse genuíno, com coerência entre o que fala e o que faz, a geração Z responde imediatamente. É como se um portal emocional se abrisse. Eles se engajam, se dedicam, cooperam, trazem ideias, elevam o padrão. Mas quando percebem incoerência, retraem. É uma postura neurologicamente intuitiva. Para eles, incoerência significa risco emocional. Coerência significa segurança psicológica. Segurança psicológica significa alta performance. Por isso, ao se perguntar, como faço para a geração Z me respeitar? Talvez a pergunta mais correta seja, eu me lideraria? Eu confiaria em mim se fosse parte da minha equipe? Eu estou sendo coerente com aquilo que digo, prometo e defendo? Quando o líder tem coragem de responder isso honestamente, inicia uma transformação profunda, não apenas na sua equipe, mas em si mesmo. Porque liderar a geração Z é, acima de tudo, um processo de autoliderança. Quem vence essa etapa, vence todas. No final das contas, a geração Z não está buscando perfeição, está buscando verdade, não está buscando líderes infalíveis, está buscando líderes humanos, não está buscando cargos, títulos ou poder, está buscando coerência. E quando encontra essa coerência, segue com força, com lealdade, com brilho nos olhos. Eles não querem te desafiar, querem confiar em você, querem construir com você, querem fazer parte de algo maior. E quando o líder entende isso, finalmente percebe que a geração Z não é um obstáculo. É uma chance única de evoluir para um novo paradigma de liderança, onde a autenticidade vale mais do que autoridade, onde verdade vale mais do que controle, onde a coerência é a base de toda a prosperidade corporativa. Tópico 2. A geração Z não quer emprego. Ela quer significado, impacto e sentido. Existe um segundo segredo que transforma completamente a maneira como líderes precisam enxergar a geração Z. Algo que explica por que tantos jovens parecem desmotivados em empresas tradicionais, por que tantos trocam de trabalho com frequência e por que não se impressionam com cargos, status ou aquela velha promessa de crescer na empresa se fizer tudo certo. A verdade é simples, profunda e muitas vezes desconfortável para quem aprendeu a trabalhar em uma lógica antiga. A geração Z não quer apenas um emprego, ela quer significado, quer impacto real, quer sentir que aquilo que faz todos os dias tem valor, tem propósito, tem conexão com algo maior do que simplesmente bater metas e cumprir tarefas. Eles cresceram em um mundo que mudou rápido demais. Viram pais e avós adoecendo em empresas que pregavam estabilidade, mas entregavam exaustão. Viram profissionais brilhantes desperdiçando talento em ambientes engessados, tóxicos, repetitivos. Viram também milhões de pessoas construindo negócios digitais do zero, influencers se tornando milionários antes dos 25, empreendedores criando impacto global sem sequer ter um escritório. Isso moldou profundamente a percepção deles sobre trabalho e propósito. Enquanto gerações anteriores buscavam segurança, a geração Z busca coerência. Enquanto outras buscavam carreira linear, eles buscam trajetória significativa. Eles querem trabalhar para líderes que acreditam no que fazem, que constroem algo com intenção, que se preocupam com pessoas.
não apenas com números. Eles querem empresas que possuem alma, visão, propósito, não apenas missão escrita no site. E a pergunta que muitos líderes deveriam fazer, mas raramente fazem, é: o que minha empresa oferece além do salário? O que meu time está criando que realmente importa? Como o trabalho aqui contribui para a vida de cada pessoa e para o mundo lá fora? Quando essas perguntas não têm respostas claras, a geração Z sente, e ela se desconecta, se desengaja, se desmotiva. Não por preguiça, mas porque, para eles, desperdiçar vida é imperdoável. Observe o que está acontecendo no mercado global. Empresas que se destacam entre jovens são aquelas que conseguem explicar, em poucas frases, por que existem. Tesla não vende apenas carros, vende a possibilidade de acelerar a transição para a energia sustentável. Nubank não oferece apenas serviços financeiros, oferece liberdade e autonomia em um sistema bancário que sempre foi opressor para muitos brasileiros. Google não entrega apenas ferramentas, entrega acesso democrático ao conhecimento humano. Quando o propósito é claro, a geração Z sente, se conecta e se engaja quase imediatamente. Quando o propósito é confuso, superficial ou vazio, eles percebem no mesmo instante. E isso não é teoria motivacional, é neurociência. O cérebro humano se engaja muito mais quando entende a razão por trás de uma ação. Quando existe significado, existe dopamina. Quando existe propósito, existe motivação interna. A geração Z é a primeira geração que cresceu ouvindo sobre autoestima, saúde mental, autocuidado, autenticidade, impacto ambiental, diversidade, inclusão. Eles não podem, emocionalmente, cognitivamente, aceitar uma narrativa que diz que trabalho é apenas trabalhar. Eles precisam encontrar sentido, precisam se ver no que fazem, precisam sentir que aquilo os expande. Isso explica por que tantos deles buscam projetos paralelos, empreendem, criam conteúdo, estudam assuntos diferentes, mudam de área com facilidade. Eles não aceitam a ideia de viver uma vida inteira em algo que não ressoa com quem são. E para o líder, isso representa uma oportunidade extraordinária. Quando você conecta o trabalho ao significado, você libera um tipo de energia que não se compra, a energia do comprometimento espontâneo. Quando você explica o porquê de uma decisão, em vez de apenas dar ordens, você ativa na mente deles o senso de pertencimento. Quando você mostra o impacto real de um projeto, não apenas a meta numérica, você faz com que eles sintam orgulho do que estão construindo. Nada é mais poderoso para a geração Z do que perceber que seu trabalho importa. E o líder tem a chave desse despertar. Imagine uma equipe que, todas as semanas, entende como seu trabalho melhora a vida de alguém. Imagine um time que sabe exatamente para onde está indo, por que está indo e qual transformação promove. Imagine jovens que acordam sentindo que fazem parte de algo maior, que seu papel tem valor, que sua voz tem espaço. Isso não apenas reduz turnover, aumenta engajamento e melhora desempenho. Isso cria uma cultura de prosperidade, e prosperidade não no sentido financeiro apenas, mas no sentido humano, emocional, psicológico. A prosperidade começa quando há sentido. Sempre foi assim. Há um caso famoso em uma multinacional que tentava, há anos, atrair jovens talentos, mas falhava constantemente. Salários altos, benefícios robustos, estabilidade, nada disso funcionava. Até que um novo diretor de RH decidiu mudar o jogo. Ele não prometeu plano de carreira. Ele prometeu propósito. Reuniu os estagiários e trainees e disse: "Vocês não vieram aqui preencher planilhas. Vieram transformar vidas com o trabalho que fazem." E então, começou a mostrar, caso por caso, cliente por cliente, o impacto real gerado pelos projetos. Em poucos meses, a empresa se tornou referência entre jovens profissionais. O turnover caiu, a produtividade aumentou, os talentos começaram a indicar outros talentos. Tudo isso porque o diretor entendeu que oferecer significado é muito mais poderoso do que oferecer benefícios. A geração Z não quer trabalhar por trabalhar, quer viver de forma coerente, quer sentir que está crescendo, evoluindo, expandindo suas capacidades, quer se ver construindo algo com propósito. Isso não é idealismo, é orientação emocional profunda, e quando respeitada, se transforma em força, e quando ignorada, se transforma em ruptura. Líderes que tentam gerenciar essa geração com base apenas em cobranças e métricas vão enfrentar resistência constante. Líderes que mostram propósito, que explicam por que o trabalho importa, que revelam o impacto humano das atividades,
Esses desbloqueiam o que muitas empresas buscam desesperadamente: engajamento. E para você, líder, existe um detalhe essencial. Quando você conecta sua equipe ao propósito, você também se reconecta ao seu. Você se lembra por que faz o que faz. Você se lembra da sua própria jornada. Você se lembra do impacto que desejou causar quando escolheu esta carreira. A geração Z tem esse efeito mágico. Ela exige de você a sua melhor versão, e ao exigir isso, ela te faz crescer. No fundo, o maior segredo é este: a geração Z não está perdida. Está desperta, está consciente, está buscando aquilo que todos nós, em algum nível, sempre buscamos, mas não tivemos coragem de assumir. Significado, propósito, sentido. E quando um líder compreende isso, ele não lidera apenas jovens. Ele lidera seres humanos completos. Tópico 3. A geração Z aprende rápido, mas desaprende mais rápido ainda. Eles foram programados para evoluir, não para repetir. Existe algo fascinante, e que muitos líderes ainda não perceberam, sobre a geração Z. Eles têm uma capacidade quase intuitiva de aprender em velocidade acelerada, mas uma habilidade ainda maior de desaprender quando percebem que algo não faz mais sentido. Essa geração cresceu em um ambiente onde tudo muda o tempo todo. Tecnologia, plataformas, carreiras, padrões de consumo, modelos de negócio, linguagens, ferramentas. Nada permanece estático por muito tempo. E quando nada é permanente, a mente aprende a se adaptar rapidamente. Enquanto gerações anteriores foram educadas para memorizar, repetir, seguir um padrão, a geração Z foi moldada para experimentar, ajustar, testar, abandonar, reinventar. Eles cresceram com atualizações automáticas, com algoritmos que mudam de um dia para o outro, com habilidades que ficam obsoletas em meses. Isso criou uma mentalidade evolutiva extremamente poderosa e extremamente desafiadora para líderes que não estão habituados com tanta velocidade. O modelo de educação tradicional sempre premiou a repetição, a estabilidade, o cumprimento rígido de regras. Mas a vida da geração Z foi o oposto disso. Eles nunca precisaram esperar o professor para aprender, nunca dependeram de uma única fonte de informação, nunca ficaram presos a um caminho único. Em segundos, assistem a uma aula no YouTube sobre programação, outra sobre investimentos, outra sobre marketing digital, e de repente estão empreendendo no mesmo dia. Eles aprenderam a aprender sozinhos e, talvez ainda mais importante, aprenderam a abandonar rapidamente tudo o que não funciona. Isso explica por que muitos líderes interpretam erroneamente sua velocidade como falta de paciência ou impulsividade. O que parece impaciência é, na verdade, inteligência adaptativa. O que parece inquietação é, na verdade, busca por progresso. Essa geração não admite ficar presa em processos lentos, porque sabe que existe um mundo inteiro evoluindo, enquanto alguém tenta convencê-los a esperar 3 meses para uma mudança que poderia ser feita em uma semana. Em empresas que valorizam burocracia, a geração Z sofre. Em ambientes que premiam lentidão, eles se frustram. Em times engessados, eles sentem que estão desperdiçando vida. E talvez você pense: mas todas as empresas têm processos, têm regras, têm etapas. Sim, mas a diferença está em como esses processos são comunicados, ajustados e ressignificados. A geração Z aceita estrutura quando a estrutura é inteligente. Aceita regras quando as regras têm propósito. Aceita etapas quando as etapas fazem sentido. Mas não aceita a repetição pela repetição. Não aceita o sempre foi assim. Não aceita seguir padrões que já se provaram ineficientes. Existe um exemplo incrível vindo da Amazon, uma das empresas mais admiradas pela geração Z. Seus líderes repetem constantemente um princípio simples e poderoso: It's always day one. Sempre é o primeiro dia. Sempre é tempo de reinventar, de testar, de arriscar, de melhorar. Essa filosofia faz com que os colaboradores, inclusive os mais jovens, sintam que sua inteligência evolutiva é valorizada. A geração Z se identifica com isso porque, para eles, cada dia precisa ser um avanço. Quando percebem que estão estagnados, buscam outro caminho. E não há nada mais natural para uma mente que cresceu com a ideia de que atualizar é viver. Agora, imagine um líder tentando gerenciar essa geração com uma mentalidade fixa. Imagine alguém que diz, tenha paciência, sem explicar o porquê. Imagine um gestor que responde, não pode, apenas porque não quer mudar. Isso gera ruptura imediata. A mente da geração Z é treinada para questionar, não por desrespeito, mas por lógica.
Para eles, a pergunta não é por que não mudar, mas sim por que não mudar agora? Essa mentalidade é extraordinária para inovação, produtividade e crescimento acelerado, mas apenas quando o líder sabe canalizar essa energia em vez de tentar bloqueá-la. E é aqui que entra um ponto que diferencia líderes medianos de líderes extraordinários. O líder mediano tenta conter a geração Z. O líder extraordinário tenta expandi-la. Ele entende que desaprender é tão importante quanto aprender. Ele incentiva a revisão de processos, a busca de novos caminhos, o questionamento saudável. Ele não teme perder controle, ele teme perder inovação. Ele sabe que, se a empresa não evoluir continuamente, alguém de fora evoluirá e ocupará seu espaço. E reconhece que a geração Z é a peça mais valiosa para evitar isso. Pense em empresas que revolucionaram mercados inteiros: Airbnb, Uber, iFood, Netflix. Todas foram criadas por mentes que recusaram a lógica do sempre foi assim. Todas surgiram de pessoas que decidiram desaprender o tradicional e experimentar algo radicalmente novo. E é justamente assim que a geração Z pensa. Quando você compreende isso, percebe que essa geração não é uma ameaça à estabilidade. Ela é um lembrete vivo de que estabilidade verdadeira nasce da capacidade de se reinventar. Existe um caso poderoso em uma empresa de tecnologia brasileira que estava enfrentando perda de competitividade porque insistia em seguir processos ultrapassados. Quando contrataram jovens da geração Z, a frustração foi imediata, dos dois lados. Os jovens achavam tudo lento demais. Os líderes achavam os jovens acelerados demais. Até que um gestor decidiu fazer algo simples: ouvi-los. Perguntou o que mudariam se pudessem. Os jovens não trouxeram críticas vazias. Trouxeram soluções, automatizações, simplificações, novos fluxos, novas ferramentas. Em 3 meses, processos que antes levavam semanas passaram a levar horas. A empresa economizou centenas de milhares de reais. E aquilo só foi possível porque o líder teve coragem de abrir espaço para a inteligência evolutiva dessa geração. O segredo aqui é compreender que a geração Z não foi treinada para repetir, foi treinada para evoluir. E evoluir exige desapego, exige rapidez, exige coragem. Eles desaprendem para aprender de novo, soltam para crescer, mudam para avançar. E essa capacidade, quando bem orientada, transforma qualquer empresa em um organismo vivo, inteligente, capaz de acompanhar e até ditar as mudanças do mercado. A pergunta para você, líder, é simples e profunda. Você está tentando fazer a geração Z se adaptar a um modelo ultrapassado? Ou está permitindo que ela ajude você a criar o próximo modelo? Você está tentando frear a evolução ou está usando essa energia para evoluir junto? A resposta a essas perguntas define o tipo de legado que você deixará na sua equipe e no mundo corporativo. Quando o líder entende que aprender rápido e desaprender rápido não é fraqueza, mas uma vantagem competitiva poderosa, ele deixa de ver a geração Z como desafiadora e passa a vê-la como a força mais inovadora já vista no ambiente de trabalho. E ao embarcar nessa mentalidade, ele mesmo se transforma, porque descobre que a evolução não é apenas uma habilidade profissional, é uma postura de vida. Tópico 4. A geração Z não teme a mudança. Ela teme ficar estagnada em um lugar que não inspira crescimento. Se existe um ponto que separa radicalmente a geração Z das gerações anteriores, é a relação que eles têm com a mudança. Para muitos profissionais mais antigos, mudança é sinônimo de risco, instabilidade, incerteza. Cresceram com a lógica de que é melhor um emprego seguro do que um sonho incerto. Mas a geração Z nasceu em outro universo. Ela cresceu vendo aplicativos surgirem e desaparecerem, empresas explodirem e ruírem, profissões nascerem e se extinguirem em poucos anos. Viram amigos construindo carreiras multimilionárias pela internet sem sequer sair do quarto, enquanto profissionais com décadas de experiência lutavam para acompanhar o ritmo das transformações. Viram o mundo virar do avesso mais de uma vez. E esse cenário moldou neles uma percepção completamente diferente da mudança. Para eles, mudar é natural, mudar é necessário, mudar é sobreviver. O que os assusta não é a mudança, é a estagnação. Quando um jovem da geração Z sente que está parado, travado, congelado em um ambiente onde seus talentos não são vistos, onde suas ideias não são consideradas, onde seu potencial não tem espaço para crescer, ele se desconecta quase instantaneamente. A energia vital diminui, a motivação desaparece, a criatividade seca. Isso não acontece porque eles são impacientes ou mimados,
como muitos ainda repetem sem entender o contexto. Acontece porque a mente deles foi treinada para expandir. E tudo o que não expande, sufoca. É emocional, neurológico, quase instintivo. Estagnação para eles significa perda de vida. Por isso tantos jovens trocam de emprego em pouco tempo. Não é deslealdade, é autopreservação. Eles sabem que, se ficarem presos em ambientes estáticos, sua energia criativa será desperdiçada. E a geração Z é a geração que mais valoriza seu tempo, sua saúde mental e seu propósito. Eles não vão sacrificar anos da sua vida para agradar uma estrutura que não evolui. A geração que cresceu vendo empreendedores fazendo fortunas do zero entende que existem inúmeras possibilidades, caminhos e oportunidades. E isso os impulsiona a buscar ambientes onde possam florescer, não apenas sobreviver. Para muitos líderes, isso é assustador. Como engajar alguém que não tem medo de ir embora? Como motivar quem sabe que sempre existem outras opções? A resposta, na verdade, é simples: oferecendo crescimento real. Não crescimento falso, não crescimento prometido e nunca entregue. Não um plano de carreira decorativo que só funciona no papel. Crescimento verdadeiro. Oportunidade de aprender coisas novas, espaço para testar ideias, liberdade para questionar processos. Ambientes onde o erro não é punição, mas parte do desenvolvimento. A geração Z não espera que você prometa estabilidade, mas espera que você ofereça evolução. É por isso que empresas como Google, Meta, Nubank, iFood e tantas outras se tornaram ímãs naturais para essa geração. Não porque oferecem salários astronômicos, muitas vezes nem são as que pagam mais, mas porque oferecem movimento. Elas têm cultura de melhoria contínua, de aprendizado constante, de inovação viva. A geração Z se sente energizada quando está em ambientes que se reinventam. Um exemplo disso é a própria cultura do Google, onde cada funcionário é incentivado a dedicar parte do tempo a projetos paralelos. Esse simples gesto comunica algo profundo. Nós acreditamos no seu potencial e queremos que você explore sua criatividade. Essa mensagem para a geração Z vale mais do que qualquer brinde corporativo. Mas vamos olhar para outro lado também. Empresas que ignoram esse princípio tendem a sofrer. Organizações que se agarram ao passado, que resistem à evolução, que punem questionamentos, que priorizam controle absoluto, que veem inovação como ameaça, essas rapidamente se tornam ambientes tóxicos para a geração Z. Nelas, os jovens duram poucos meses. E quando saem, saem não porque querem fugir, mas porque querem viver. Eles saem para respirar, saem para buscar algo que faça sentido, saem para encontrar ambientes onde a sua inteligência evolutiva não seja sufocada. Existe um caso emblemático de uma empresa tradicional que decidiu renovar sua cultura para atrair jovens talentos. O RH implementou workshops de inovação, criou programas de mentoria reversa, abriu espaço para times multidisciplinares sugerirem mudanças profundas. Em pouco tempo, os indicadores de performance começaram a melhorar. A rotatividade reduziu. E o ambiente ficou mais vibrante, mais dinâmico, mais humano. Tudo isso porque a empresa entendeu um princípio simples. Quando você permite que as pessoas cresçam, a empresa cresce junto. E não se trata apenas de oferecer cursos ou treinamentos. A geração Z quer crescimento vivencial. Quer sentir que está construindo algo. Quer desafios que expandem a mente e não tarefas repetitivas que anestesiam o espírito. Quer líderes que os incentivem a pensar, a criar, a se expressar. Quer ambientes onde suas contribuições importem. Não há nada mais desmotivador para essa geração do que perceber que seu trabalho não causa impacto, que sua presença é indiferente, que seu talento está adormecido. E não há nada mais motivador do que perceber que estão em um lugar onde podem evoluir constantemente. E aqui surge uma reflexão importante para você, líder. Você está oferecendo movimento ou estagnação? Está oferecendo expansão ou sufocamento? Está oferecendo oportunidades ou apenas exigências? Uma equipe da geração Z floresce quando sente que pode crescer e murcha quando percebe que está parada. Crescimento para eles não é luxo, é necessidade emocional, é combustível psicológico, é aquilo que mantém a alma viva dentro do trabalho. E o mais interessante é que, ao ajudar a geração Z a crescer, você também cresce. Porque essa geração te desafia, te provoca, te questiona, te tira da zona de conforto e te convida a evoluir como ser humano e como líder. Eles não querem que você permaneça igual, querem que você evolua junto, querem que você seja parte da transformação, querem que você se mova na mesma direção da vida, para frente.
No fim das contas, eles não temem a mudança porque entendem que a vida é feita de ciclos. Eles sabem que tudo flui, tudo se transforma, tudo se renova. Temem sim desperdiçar vida em ambientes onde nada cresce. Temem perder tempo, perder propósito, perder vitalidade. E isso não é fraqueza, é sabedoria. E se mais líderes adotassem essa visão, teríamos empresas muito mais humanas, mais prósperas, mais vivas, mais conectadas com o futuro. A geração Z está aqui para lembrar que a evolução é a essência da vida. E quando um líder abraça essa verdade, ele deixa de tentar segurar o que já está ultrapassado e começa a construir o que será extraordinário. Tópico 5. A geração Z não quer ser controlada. Ela quer ser ouvida, considerada e tratada como adulta. Poucos líderes percebem o quanto a necessidade de controle é uma das maiores barreiras para engajar a geração Z. Durante décadas, a lógica dominante nas empresas foi a de que funcionários precisavam ser supervisionados de perto, direcionados passo a passo, avaliados por horários e não por resultados, vigiados e não confiados. Era uma liderança baseada na ideia de que a obediência gerava produtividade. Mas a geração Z nasceu em outro contexto emocional, tecnológico e psicológico. Eles cresceram com autonomia digital, liberdade de escolha, acesso ilimitado ao conhecimento, exposição a múltiplas referências globais, construindo suas próprias narrativas e identidades. Eles não aceitam e nem conseguem funcionar bem sob uma liderança que tenta controlá-los em cada detalhe. Não porque sejam desobedientes, mas porque são adultos. São indivíduos completos, com opinião, com lógica, com propósito, e querem ser tratados assim. Para essa geração, controle excessivo não é segurança. É sufocamento, não é orientação, é infantilização. Não é sinal de liderança forte, é sinal de insegurança. Eles percebem imediatamente quando o líder controla porque tem medo de perder relevância, quando centraliza porque teme que alguém brilhe mais, quando vigia porque não confia no time. E diante desse comportamento, eles se retraem. A criatividade diminui, a motivação cai, o senso de pertencimento desaparece. Ninguém consegue oferecer o melhor de si em um ambiente que não confia na sua capacidade de pensar por conta própria. Existe um erro muito comum entre gestores tradicionais: confundir comando com liderança. Eles acreditam que, para serem respeitados, precisam decidir tudo, aprovar tudo, definir tudo. Só que, para a geração Z, liderança verdadeira não é quem manda, é quem inspira. Não é quem controla, é quem orienta. Não é quem supervisiona cada passo. É quem dá clareza e liberdade para que o time avance com autonomia. Quando um líder tenta microgerenciar a geração Z, ele está, na verdade, dizendo: eu não confio em você. E essa é uma mensagem devastadora para qualquer pessoa, especialmente para uma geração que cresceu ouvindo que poderia ser protagonista da própria história. Empresas de alto crescimento entenderam isso rapidamente. Veja como Tesla, Spotify, Airbnb, Nubank, Mercado Livre e tantas outras operam. Elas não contratam pessoas para controlar, contratam pessoas para criar. E criação exige autonomia, exige confiança, exige espaço para tomar decisões. A geração Z não quer ter alguém olhando por cima do ombro, quer ter alguém que diga: aqui está o objetivo, eu confio na sua inteligência para chegar lá. Isso desperta responsabilidade emocional. E quando alguém se sente responsável, se envolve de verdade. Existe um caso emblemático de uma startup brasileira que estava perdendo jovens talentos em ritmo acelerado. A liderança acreditava que o problema era a geração, difícil demais, sensível demais, pouco comprometida. Até que contrataram um novo gerente vindo de uma Big Tech. Em seu primeiro dia, ele fez uma pergunta simples ao time: o que vocês fariam diferente se tivessem autonomia total para criar? As respostas foram imediatas e profundas. Em poucas semanas, implementaram melhorias que a gestão anterior não teria coragem de testar. A produtividade aumentou, o clima melhorou e o turnover despencou. Tudo isso porque o líder teve coragem de soltar o controle e confiar. E aqui está um ponto essencial. Quando você dá autonomia à geração Z, você não perde poder. Você ganha aliados. Você ganha mentes engajadas. Você ganha pessoas que se sentem parte do processo, não apenas executoras. Eles querem contribuir, querem cocriar, querem se sentir intelectualmente respeitados. Quando são incluídos nas decisões, quando suas ideias são consideradas, quando suas opiniões são ouvidas, eles se tornam parceiros emocionais do trabalho.
e parceiros entregam muito mais do que subordinados. Mas é importante entender que a autonomia não é ausência de direção. A geração Z não quer líderes ausentes ou permissivos. Eles querem líderes claros, transparentes, presentes emocionalmente, que ofereçam visão, propósito e apoio. Eles querem saber para onde estão indo e por quê. A diferença é que eles querem poder participar da construção do caminho, querem ter voz, querem ter influência, querem sentir que seu raciocínio importa. E importa mesmo, porque essa geração enxerga o mundo com lentes que as gerações anteriores nunca tiveram acesso. E aqui surge outro ponto profundo. A geração Z responde muito mais à confiança do que à cobrança. Quando você confia neles, eles se sentem naturalmente inclinados a honrar essa confiança. Eles se sentem emocionalmente responsáveis pelo resultado, porque sabem que receberam liberdade. Liberdade gera compromisso, controle gera distanciamento, e um líder inteligente sabe exatamente qual dos dois caminhos produz equipes mais fortes. Existe também um aspecto psicológico importante. A geração Z cresceu em um ambiente onde tudo foi hiperestimulado. Redes sociais, múltiplas janelas, estímulos visuais, necessidade de decidir rapidamente, alternar entre tarefas, filtrar informações, adaptar-se a novas linguagens. Isso desenvolveu neles uma mente mais flexível, mais intuitiva, mais multidimensional. O controle rígido para eles é como tentar colocar um pássaro em uma caixa pequena. Eles não sofrem apenas cognitivamente, sofrem energeticamente. E quando sofrem energeticamente, não conseguem entregar seu melhor. Mas quando são liberados, florescem. E os líderes que mais crescem são aqueles que entendem o valor dessa libertação. Líderes que dizem: eu confio em você, eu quero ver a sua versão mais criativa, eu quero ver como você faria. Esses líderes são lembrados, admirados, seguidos, porque despertam algo que é essencial para a geração Z. A sensação de ser adulto dentro do trabalho, de ser protagonista, de ser visto como alguém capaz. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você, sem perceber, tentou controlar em vez de confiar? Quantas vezes reteve a autonomia por medo de perder o controle? Quantas vezes deixou de ouvir ideias porque achou arriscadas demais? E quantas oportunidades foram perdidas por isso? O controle pode parecer seguro, mas é caro. Ele custa inovação, custa engajamento, custa energia, custa talento, e a geração Z não aceita pagar esse preço. Mas quando você decide liderar pela confiança, a história muda. Você começa a perceber que sua equipe tem muito mais potencial do que imaginava. Começa a ver ideias surgindo, soluções inesperadas, apropriação genuína dos resultados. E isso não transforma apenas a equipe, transforma você. Porque liderar pela confiança exige coragem, exige maturidade emocional, exige consciência, exige crescimento interno. A geração Z, sem perceber, força os líderes a evoluírem. E essa é uma das maiores riquezas dessa geração. No final, o que a geração Z deseja é simples: respeito intelectual, espaço para criar, liberdade para pensar e líderes que os tratem como adultos. O controle não cria grandes resultados, a confiança cria. E quando um líder compreende isso, ele desbloqueia não apenas o potencial da equipe, mas uma nova maneira de construir prosperidade dentro da empresa. Tópico 6. A geração Z não quer feedback tardio. Ela quer diálogo constante, clareza e evolução em tempo real. Um dos maiores choques entre líderes tradicionais e a geração Z está na forma como se lida com feedback. Durante décadas, criou-se uma cultura corporativa onde feedback era um evento. Acontecia uma vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo em reuniões formais, onde o gestor vinha com uma lista de acertos e erros, como se fosse um veredito final sobre a performance. Para muitos líderes, feedback é um ritual. Para a geração Z, isso é uma tortura emocional. Eles não querem discursos formais, preparados, engessados. Eles querem diálogo vivo, frequente, humano. Querem saber como estão, como podem melhorar, onde estão acertando, o que faz sentido continuar e o que pode ser ajustado. Eles não querem esperar meses para descobrir que estavam indo pelo caminho errado, enquanto poderiam ter ajustado em uma semana. Para eles, feedback não é evento, é conversa. E isso faz sentido quando observamos o contexto dessa geração. Eles cresceram com retorno instantâneo sobre tudo o que fazem. Redes sociais, aplicativos, jogos, plataformas de streaming, tudo oferece feedback imediato. Postou? Tem curtida? Criou algo? Tem comentário? Tentou algo novo? Recebe reação em segundos.
Isso não os deixou superficiais como muitos acreditam. Isso os deixou calibrados emocionalmente para buscar evolução contínua. Eles não esperam confirmação para existir. Isso é mito. Eles apenas internalizaram a lógica de que, se existe informação disponível que pode melhorar o desempenho, por que não recebê-la o quanto antes? O problema é que muitos líderes confundem feedback imediato com crítica constante. Não é isso que a geração Z busca. Eles não querem ser vigiados, corrigidos a cada segundo, pressionados por qualquer detalhe. Eles querem clareza, querem alinhamento, querem saber se estão no caminho certo, querem sentir que não estão trabalhando no escuro. Quando o líder desaparece, some, deixa de orientar, deixa de comunicar, o jovem da geração Z entra em um estado de ansiedade silenciosa. Não porque é sensível demais, mas porque está tentando entregar o melhor, e não sabe se está perto ou longe disso. E aqui existe uma diferença profunda entre crítica e feedback. Crítica aponta o erro e encerra a conversa. Feedback aponta o erro e abre o caminho. Crítica machuca. Feedback desenvolve. Crítica diminui. Feedback expande. A geração Z percebe isso imediatamente. Eles conseguem sentir quando o líder está ali para educar ou para controlar, quando o líder está ali para apoiar ou para desmotivar. Eles respondem à intenção antes de responder às palavras. É por isso que, em ambientes onde o feedback é usado como arma, eles se retraem. Em ambientes onde o feedback é usado como ferramenta, eles florescem. Existe uma história poderosa de uma equipe de vendas composta principalmente por jovens da geração Z que estava com resultados abaixo do esperado. A liderança antiga aplicava feedback formal a cada 3 meses, em reuniões tensas, com tom de julgamento. Ninguém melhorava, ninguém aprendia, ninguém evoluía. Até que um novo gestor assumiu e mudou completamente o formato. Ele começou a fazer check-ins rápidos, de 5 minutos, sempre perguntando: do que você precisa para performar melhor essa semana? A pergunta era simples, mas transformadora, porque naquele momento, o líder deixava claro que estava ali não para apontar falhas, mas para ajudar. Em pouco tempo, a equipe inteira começou a crescer. Não porque eram mais talentosos, mas porque se sentiram acompanhados. A geração Z quer isso: parceria, diálogo, relação viva. Eles querem sentir que o líder está presente, atento, acompanhando, não para controlar, mas para apoiar. Querem sentir que podem perguntar sem serem julgados, que podem errar sem serem punidos emocionalmente, que podem trazer ideias sem serem ridicularizados. Querem segurança psicológica. Essa segurança não se constrói com silêncio, constrói-se com conversas frequentes e honestas. E existe mais. A geração Z é extremamente orientada a impacto. Eles querem saber se estão gerando resultados reais, querem medir seu progresso, querem visualizar sua evolução. Quando recebem feedback tardio, sentem que foram traídos, sentem que o líder os deixou caminhar no escuro, sentem que poderiam ter sido melhores, mas não tiveram a chance. E isso gera frustração profunda. Mas quando recebem feedback constante, ganham clareza. E clareza gera poder, gera foco, gera confiança, gera ambição saudável. Líderes que entendem isso não esperam o problema crescer. Eles conversam antes, eles orientam antes. Eles oferecem direção antes. Eles evitam conflitos sem precisar evitá-los. Porque a verdade é que a maioria dos problemas de desempenho não nasce da falta de capacidade. Nasce da falta de orientação. A geração Z tem capacidade de sobra, mas precisa de líderes que saibam canalizar essa capacidade. Existe um mito de que essa geração não aceita críticas. Isso é falso. O que eles não aceitam é crítica sem contexto, sem direção, sem inteligência emocional. Se você disser "isso está errado", eles se fecham. Mas se você disser "vamos melhorar isso juntos", eles se abrem e entregam. A forma muda tudo. O tom muda tudo. A energia muda tudo. E isso exige que o líder também evolua emocionalmente. Porque oferecer feedback constante significa estar presente, significa ter coragem de conversar, significa abandonar a liderança distante, fria, burocrática, significa se envolver, significa se importar. E se importar é um ato de poder, não de fraqueza. A geração Z reconhece imediatamente quando o líder está emocionalmente disponível e responde a isso com crescimento. No fim, entender esse segredo é entender que liderança verdadeira não está em avaliar depois, mas em desenvolver durante. Não está em apontar erros, mas em orientar caminhos. Não está em corrigir resultados, mas em construir desempenhos.
A geração Z quer evoluir, quer melhorar, quer ser boa no que faz. Mas precisa de líderes que conversem, que orientem, que acompanhem, que estejam perto. O líder que conversa antes não precisa corrigir depois. O líder que orienta antes não precisa repreender depois. O líder que educa antes não precisa controlar depois. E essa mudança não transforma apenas a equipe, transforma a cultura inteira, porque diálogo constante é ponte, é conexão, é confiança, é crescimento, é humanidade aplicada ao trabalho. E, no fundo, é exatamente isso que a geração Z busca: humanidade. Não perfeição, humanidade. Tópico 7. A geração Z não busca líderes perfeitos, busca líderes humanos que assumem vulnerabilidades e inspiram confiança verdadeira. Existe um dos segredos mais profundos e mais mal compreendidos sobre a geração Z. Eles não esperam perfeição de seus líderes. Na verdade, perfeição assusta, distancia, desconecta. A geração Z cresceu em um mundo onde tudo é exposto, onde a verdade aparece, onde máscaras caem rapidamente. Eles desenvolveram uma percepção emocional extremamente apurada para identificar incoerência, falsidade, rigidez e postura artificial. Quando um líder tenta parecer perfeito, impecável, infalível, isso cria um muro invisível entre ele e sua equipe. Para gerações anteriores, essa imagem de poder podia funcionar. Para a geração Z, perfeição é sinônimo de inautenticidade. E onde há inautenticidade, não há conexão. Esta geração aprendeu desde cedo que a vida é caótica, que sentimentos variam, que desafios acontecem, que pessoas reais falham, erram, se adaptam. Eles cresceram vendo influenciadores digitais compartilhando quedas emocionais, empreendedores falando de fracassos abertos, CEOs expondo desafios internos, atletas mostrando vulnerabilidade. Eles testemunharam em tempo real o desmonte da ideia de que líder forte é o líder que nunca demonstra fraqueza. E isso redefiniu completamente o que eles esperam de quem está à frente. A geração Z busca líderes que respiram humanidade, líderes que admitem quando não sabem, líderes que compartilham aprendizados, líderes que mostram bastidores, medos, dúvidas, líderes que têm coragem de ser quem são, não quem o cargo exige que aparentem ser. Existe uma cena muito famosa de Satya Nadella, CEO da Microsoft, que se tornou um símbolo de liderança humana. Em uma conferência global, ele compartilhou a história de seu filho Zain e como essa experiência transformou sua visão sobre empatia, colaboração e propósito dentro da empresa. Muitos esperavam um discurso técnico, estratégico, empresarial. Ele ofereceu vulnerabilidade. O impacto foi imenso. A cultura da Microsoft mudou radicalmente após a sua liderança assumir esse tom humano, e a empresa se tornou mais inovadora, mais afetiva, mais integrada. Essa história viralizou entre jovens profissionais porque mostrou que humanidade no topo não diminui um líder, engrandece. E é isso que líderes precisam compreender. Vulnerabilidade não é fraqueza. É coragem, é maturidade emocional, é clareza interna, é força real. A geração Z respeita profundamente líderes que assumem imperfeições porque, para eles, é isso que torna alguém confiável. Eles não querem seguir estátuas, querem seguir pessoas. E pessoas reais atravessam momentos de dúvida, fazem perguntas, admitem erros, refletem sinceramente. Quando um líder tenta esconder suas vulnerabilidades, a equipe sente. A energia muda. O ambiente se torna rígido, defensivo, tenso. Mas quando o líder revela suas imperfeições com honestidade, algo extraordinário acontece. A equipe relaxa, a resistência diminui, a abertura emocional aumenta, as conversas se tornam mais verdadeiras, a confiança se estabelece, a colaboração floresce, porque nesse momento todos percebem que não precisam performar uma perfeição impossível. Podem ser humanos também. A geração Z valoriza isso porque foi criada dentro de uma cultura onde o discurso de saúde mental ganhou relevância mundial. Eles aprenderam que emoções importam, que burnout é real, que vulnerabilidade é ferramenta de conexão. Pesquisas recentes mostram que a maior causa de engajamento para essa geração não é salário, nem cargo, nem benefícios. É sentir que o líder se importa com eles como pessoas. E cuidado verdadeiro só existe quando há humanidade. Não existe conexão com máscaras. Conexão exige presença emocional. Existe um caso inspirador de uma grande empresa de tecnologia na América Latina que enfrentava uma onda de ansiedade e insegurança entre colaboradores jovens.
A liderança percebeu que discursos motivacionais não estavam funcionando, até que decidiram fazer algo simples e transformador. Criaram encontros periódicos onde gestores compartilhavam aprendizados pessoais, erros de carreira, momentos de vulnerabilidade. As histórias eram reais, humanas, às vezes até dolorosas, mas completamente autênticas. A geração Z reagiu com admiração profunda. Pela primeira vez, sentiram que os líderes eram acessíveis. A confiança explodiu, a cultura se fortaleceu, a performance cresceu organicamente. E tudo isso porque líderes decidiram abrir espaço para a verdade. A geração Z não quer líderes super-humanos, quer líderes humanos, superconscientes. Quer pessoas que se conhecem, que reconhecem suas limitações, que estão em constante desenvolvimento. Eles não pedem que o líder seja perfeito, pedem que ele seja honesto, e honestidade é a base de qualquer liderança inspiradora. Quando o líder diz, eu não sei a resposta, mas vamos descobrir juntos. Ele cria um ambiente onde todos se sentem seguros para crescer. Quando o líder admite que falhou, ele libera a equipe para inovar sem medo de errar. Quando o líder compartilha uma lição difícil que aprendeu, ele se conecta emocionalmente com quem o segue. E é essa conexão que desperta lealdade verdadeira. A geração Z não segue autoridade por obrigação, segue liderança por admiração. E admiração nasce da verdade. Ninguém admira quem finge. Admira quem se revela. Admira quem se expõe. Admira quem tem coragem de ser. E é exatamente essa coragem que a geração Z busca, porque é a mesma coragem que eles tentam construir dentro de si mesmos. Eles não esperam perfeição porque sabem que perfeição não existe. Esperam que o líder seja parte da jornada, não um espectador distante. Há também um aspecto psicológico importante. Quando o líder demonstra vulnerabilidade, ativa nos jovens a sensação de pertencimento. Eles sentem que fazem parte de um ambiente onde emoções não são fraqueza, mas ferramenta, onde erros não são punição, mas aprendizado, onde falhas não definem ninguém, onde cada pessoa pode crescer livremente. Isso não apenas melhora o clima da equipe, melhora a saúde emocional do grupo. E equipes emocionalmente saudáveis são equipes que criam, inovam, colaboram e prosperam. No fundo, o que a geração Z pede é simples: liderança que escuta, liderança que fala com o coração, liderança que acolhe, liderança que inspira pelo exemplo e não pelo discurso, liderança que vibra a humanidade, porque humanidade cria conexão, conexão cria confiança, confiança cria performance, performance cria prosperidade. Quando um líder abraça sua humanidade, não apenas ganha o respeito da geração Z, ele se liberta da pressão de parecer perfeito, se liberta do peso de carregar tudo sozinho, se liberta da crença antiga de que vulnerabilidade enfraquece. E ao se libertar, ele descobre que sua liderança pode ser muito mais leve, muito mais poderosa e muito mais transformadora do que imaginou. E esse é o verdadeiro segredo. A geração Z não quer líderes perfeitos, quer líderes verdadeiros. Tópico 8. A geração Z não busca estabilidade, ela busca liberdade, flexibilidade e espaço para viver a própria identidade. Existe um dos segredos mais importantes e muitas vezes mais incômodos para líderes tradicionais sobre a geração Z. Eles não valorizam estabilidade da mesma forma que gerações anteriores valorizavam. Para seus pais e avós, estabilidade era o que existia de mais precioso. Era uma promessa de segurança, de futuro, de dignidade. Um emprego fixo era sinônimo de proteção. Crescer na carreira significava ficar anos, às vezes décadas, em uma mesma empresa. Era assim que o mundo funcionava. Mas a geração Z nasceu em outra realidade. A estabilidade que as gerações anteriores buscavam se provou frágil. Empresas sólidas quebraram. Carreiras tradicionais se tornaram obsoletas. Profissionais dedicados foram descartados por crises econômicas. E, ao mesmo tempo, novas possibilidades surgiram. Possibilidades que nunca existiram antes. Essa geração viu influenciadores ficarem milionários sem trabalhar em empresas formais. Viu freelancers viajando o mundo enquanto ganhavam em dólar. Viu criadores de conteúdo construindo negócios inteiros pelo celular. Viu programadores conseguindo empregos internacionais sem sair do Brasil. Viu pessoas comuns criando startups bilionárias. E tudo isso moldou profundamente seu entendimento de estabilidade. Eles aprenderam que estabilidade real não está em uma empresa, está em si mesmos, na própria capacidade de criar, aprender, se adaptar e gerar renda de diversas formas. Estabilidade, para a geração Z, não é permanecer, é poder escolher.
Não é se prender, é ser livre. Essa liberdade não é irresponsabilidade, é maturidade emocional. É consciência de que a vida é curta demais para ser vivida em ambientes que roubam energia, propósito e identidade. A geração Z sabe que o trabalho é uma parte importante da vida, mas não a única. Eles querem tempo para cuidar da saúde mental, para estudar, para empreender, para desenvolver habilidades paralelas, para construir projetos pessoais, para viajar, para viver a vida com mais significado. Eles querem equilíbrio porque entenderam que sem equilíbrio não há criatividade, não há bem-estar, não há longevidade emocional. Por isso, empresas rígidas, que exigem presença constante, controle absoluto, horários inflexíveis, ambientes engessados, rapidamente se tornam repulsivas para essa geração. A flexibilidade não é um benefício para eles, é um valor. É parte do DNA emocional da geração Z. Eles precisam ter a sensação de que têm domínio sobre a própria vida. Precisam sentir que podem organizar o próprio tempo, trabalhar de onde se sentem melhor, ter voz ativa sobre suas rotinas, adaptar o trabalho à sua produtividade natural. Isso não os torna menos comprometidos. Ao contrário, quando têm autonomia, eles se dedicam mais. Quando têm liberdade, entregam mais. Quando se sentem respeitados, se envolvem profundamente. Mas quando são aprisionados, se silenciam. A energia cai, a motivação desaparece, o vínculo se quebra. Há uma história emblemática sobre isso em uma multinacional brasileira. Um líder insistia em que todos estivessem presencialmente no escritório todos os dias, mesmo quando o trabalho poderia ser feito de qualquer lugar. O resultado? Turnover altíssimo, jovens pedindo demissão, queda de engajamento, até que um novo diretor assumiu e simplesmente implementou o modelo híbrido, com liberdade real. Em poucos meses, o clima organizacional se transformou. A empresa passou a atrair talentos que antes jamais aceitariam uma oferta. A produtividade aumentou. E o mais impressionante, o nível de criatividade disparou, porque liberdade não elimina responsabilidade, fortalece. E aqui surge uma verdade importante para os líderes. A geração Z não teme perder o emprego. Ela teme perder a vida dentro de um emprego. Teme perder a identidade, a saúde mental, a capacidade de sonhar. Eles não se agarram a cargos como gerações anteriores. Se sentem que não pertencem, que não têm espaço para ser quem são, que precisam esconder partes de sua personalidade, eles simplesmente vão embora. Não porque não valorizam o trabalho, mas porque valorizam a si mesmos. A geração Z aprendeu algo que muitos demoraram décadas para perceber. Nenhuma empresa vale sua saúde emocional. Nenhum salário vale a renúncia da sua identidade. E isso é uma grande oportunidade para líderes que realmente desejam crescer pessoas. A geração Z traz para dentro das empresas a necessidade urgente de criar ambientes mais humanos, mais flexíveis, mais respeitosos, mais diversos, mais inclusivos. Eles questionam normas antiquadas não por rebeldia, mas por lucidez. Eles pedem espaço para viver quem são não por ego, mas por autenticidade. Eles exigem ambientes saudáveis porque já viram o que ambientes tóxicos fizeram com as gerações anteriores. E eles se recusam a repetir esse ciclo. E é interessante observar como empresas inovadoras entenderam isso rapidamente. Veja o Airbnb, que declarou sua política global permanente de trabalho remoto e se tornou um dos lugares mais desejados pela geração Z. Veja startups brasileiras que adotaram horários flexíveis, semanas reduzidas, liberdade geográfica, cultura de confiança. Essas empresas não estão mimando jovens, estão apenas reconhecendo que flexibilidade é uma vantagem competitiva. E que a liberdade intelectual e emocional que a geração Z traz aumenta inovação, lealdade, desempenho e criatividade. Um líder que entende esse segredo não tenta prender a geração Z. Ele tenta expandi-la. Ele cria espaço para que cada pessoa encontre sua melhor forma de entregar resultados. Ele entende que pessoas diferentes trabalham melhor de maneiras diferentes. Ele entende que o mundo mudou e que liderar como antes é um convite ao fracasso. Ele não teme perda de controle, porque sabe que controle nunca foi a base da verdadeira liderança. Confiança é, respeito é, flexibilidade é, humanidade é. No fim das contas, a geração Z não está rejeitando estabilidade. Ela está redefinindo o que estabilidade significa. Estabilidade não é permanecer no mesmo lugar por anos. Estabilidade é sentir-se emocionalmente seguro, intelectualmente respeitado, energeticamente alinhado com o trabalho que faz. Estabilidade é ter liberdade para ser quem se é.
Estabilidade é viver com coerência interna. E o líder que compreende isso não apenas atrai a geração Z, ele desperta nela algo raro: lealdade emocional. Porque quando um jovem sente que encontrou um lugar onde pode ser livre e crescer ao mesmo tempo, ele fica, ele entrega, ele prospera e ele ajuda a empresa a prosperar também. E esse é o verdadeiro segredo. A geração Z não quer permanecer, quer pertencer. Tópico 9. A geração Z não quer apenas trabalhar. Ela quer se sentir parte de algo maior, quer cultura, propósito e comunidade. Existe um dos segredos mais poderosos sobre a geração Z que, quando compreendido, transforma completamente a forma de liderar, de engajar e de criar ambientes realmente prósperos. A geração Z não quer apenas um emprego, não quer apenas salário, não quer apenas tarefas. O que essa geração busca é algo muito mais profundo. Eles querem pertencimento. Querem fazer parte de um grupo que vibra no mesmo ideal. Querem estar em ambientes onde sintam que contribuem com algo maior do que sua função. Querem cultura. Querem propósito vivo. Querem comunidade e não apenas colegas de trabalho. Para eles, o trabalho não é um lugar, é uma identidade em movimento. Isso acontece porque essa geração cresceu observando comunidades digitais se formarem, crescerem e prosperarem à base de propósito compartilhado. Viram gamers se unirem em legiões globais, fãs de música transformarem artistas em fenômenos mundiais, criadores de conteúdo construírem verdadeiros exércitos emocionais de pessoas que se reconheciam em suas narrativas. Eles aprenderam que pertencimento é força, que cultura é identidade e que comunidade é poder. E ao entrarem no mercado de trabalho, buscam exatamente isso: um espaço onde possam sentir que fazem parte de algo que ressoa com quem são. Quando uma empresa ignora esse aspecto, a geração Z sente imediatamente. Para eles, ambientes sem alma, sem valores claros, sem cultura verdadeira, sem conexão humana, são ambientes nos quais é emocionalmente impossível prosperar. Eles não conseguem trabalhar apenas por obrigação. Eles precisam sentir que o trabalho faz sentido, que existe um porquê, que existe uma missão real, que existe algo acontecendo que vale a pena dedicar energia, criatividade e tempo. Empresas que funcionam apenas como máquinas de execução não conseguem mobilizar essa geração. Mas empresas que funcionam como comunidades vibrantes de propósito conseguem não apenas engajar, mas inspirar profundamente. Veja o caso da Patagônia, uma empresa admirada mundialmente, não pelos produtos, mas pelos valores. A cultura interna é tão forte, tão coerente, tão verdadeiramente comprometida com o propósito ambiental que atrai jovens do mundo inteiro. Eles não vão para lá por salário. Vão por pertencimento, por ressonância, por identidade. O mesmo acontece com startups que desde o início constroem suas culturas de forma autêntica, transparente, humana. A geração Z sente imediatamente quando existe verdade e quando existe apenas marketing. E é aqui que muitos líderes tropeçam. Acham que cultura é uma apresentação em PowerPoint. Acham que propósito é uma frase no site. Acham que valores são apenas palavras que se recita em reuniões. Eles não entendem que cultura é comportamento, propósito é decisão, valor é ação. A geração Z observa como o líder age, não como ele discursa. Observa como a empresa trata pessoas, não como ela se posiciona publicamente. Observa como conflitos são resolvidos, como ideias são acolhidas, como erros são tratados. Eles percebem se o ambiente é seguro, se o clima é saudável, se existe colaboração real, se existe justiça. E quando percebem incoerência, se afastam. Mas quando percebem coerência, quando sentem unidade, quando a cultura é viva e não apenas declarada, quando o propósito é prática e não apenas narrativa, algo extraordinário acontece. Eles se conectam emocionalmente. E quando se conectam emocionalmente, entregam com intensidade. Porque para essa geração, pertencimento é combustível. Eles dão tudo de si quando sentem que estão em um espaço que os acolhe e os reconhece. Existe uma história inspiradora de uma startup brasileira que enfrentava dificuldades para crescer. Porque, apesar de pagar bem, a cultura era inexistente. As pessoas não se conheciam, não conversavam, não colaboravam. Tudo era frio, técnico, distante. A geração Z não durava 6 meses, até que o CEO decidiu mudar tudo. Implementou rituais de conexão, conversas profundas, encontros semanais para alinhar propósito, momentos de troca vulnerável, projetos colaborativos que envolviam toda a empresa. Em poucos meses, o ambiente se transformou.
Jovens começaram a permanecer, ideias começaram a surgir. A empresa cresceu exponencialmente, porque pertencimento gera poder e cultura gera progresso. E aqui entra um aspecto emocional muito profundo. A geração Z é a geração que mais sofre com ansiedade, solidão e sensação de desconexão. Apesar de estar hiperconectada digitalmente, eles buscam no ambiente de trabalho algo que talvez falte no mundo externo, um lugar onde possam sentir que pertencem, onde possam sentir que são vistos, onde possam sentir que não estão sozinhos. Eles buscam comunidade porque comunidade cura. Cura inseguranças, cura medos, cura sensação de isolamento, cura dúvidas internas. E quando um líder oferece isso, ele se torna mais do que líder. Torna-se referência, torna-se espelho, torna-se porto seguro emocional. Mas é importante entender que comunidade não significa transformar o trabalho em família. A geração Z não busca famílias corporativas. Elas já provaram ser frágeis e até manipuladoras. Eles buscam comunidades saudáveis, onde exista respeito, apoio, colaboração, mas também limites, autonomia e responsabilidade. Eles buscam ambientes onde exista espaço para a verdade e não para a toxicidade. Onde exista empatia, mas não permissividade. Onde exista liberdade emocional, mas também direção. Onde exista humanidade, mas também profissionalismo. E neste ponto, líderes desempenham um papel essencial. A forma como um líder fala, ouve, acolhe, orienta e toma decisões molda diretamente o senso de pertencimento da equipe. Quando o líder age com coerência, cria segurança. Quando age com transparência, cria confiança. Quando age com humanidade, cria conexão. Quando age com visão, cria direção. Quando age com coragem, cria cultura. O líder, querendo ou não, é o guardião da cultura. E a cultura, querendo ou não, é o que define se a geração Z fica ou vai embora. É por isso que líderes que cultivam pertencimento são aqueles que constroem equipes fortes, resilientes e profundamente engajadas. Eles entendem que o ser humano não funciona apenas com tarefas, funciona com vínculos, funciona com sentido, funciona com emoção, funciona com propósito. E esse entendimento, aplicado com maturidade, transforma completamente o ambiente de trabalho. No fim das contas, o que a geração Z busca não é apenas uma empresa onde trabalhar, é uma comunidade onde crescer, onde se desenvolver, onde se sentir parte, onde suas ideias façam diferença, onde sua identidade não precise ser escondida, onde seu talento seja celebrado, onde seu propósito se encontre com o propósito do time. E quando um líder compreende isso, ele não apenas atrai a geração Z, ele inspira, ele fortalece, ele transforma vidas. Tópico 10. Os líderes do futuro não comandam, eles conectam, inspiram e transformam. E a geração Z é o portal para essa nova era da liderança. Chegamos ao último segredo, e talvez o mais importante de todos. A geração Z não veio para desafiar as empresas, não veio para destruir modelos tradicionais, não veio para complicar o trabalho de ninguém. A geração Z veio para provocar uma evolução que já era necessária há muito tempo. Uma evolução que muitos líderes temiam fazer, que muitas empresas evitavam enfrentar e que, de certa forma, o próprio mundo corporativo adiou por décadas. Eles são o lembrete vivo de que o trabalho pode e deve ser mais humano, mais consciente, mais significativo, mais conectado com a essência do que somos. E por isso, entender a geração Z é muito mais do que compreender uma geração específica. É compreender o futuro do trabalho. Durante muito tempo, acreditou-se que liderar era controlar, mandar, vigiar, exigir. Acreditou-se que líderes eram os que sabiam tudo, que nunca hesitavam, que nunca mostravam vulnerabilidade. Acreditou-se que a autoridade nascia do cargo, não da coerência. Mas a geração Z está desmontando essas crenças com uma lucidez impressionante. Ela mostra que liderança verdadeira não é sobre controle, mas sobre confiança. Não é sobre perfeição, mas sobre humanidade. Não é sobre imposição, mas sobre conexão. Não é sobre status, mas sobre propósito. Não é sobre autoridade forçada, mas sobre influência legítima. Essa geração está nos conduzindo a um novo paradigma, onde o líder não é o protagonista solitário do time, mas o facilitador do potencial coletivo. Um líder que escuta, que se comunica com clareza, que abre espaço para diálogo, que dá autonomia, que celebra a diversidade, que entende que pessoas não são máquinas, são mundos inteiros de emoções, histórias, talentos, vulnerabilidades e sonhos.
A geração Z está exigindo que líderes sejam mais conscientes, mais presentes, mais honestos, mais preparados emocionalmente. E ao fazer isso, estão ajudando o mundo corporativo a se tornar mais inteligente, mais inovador e mais saudável. E é justamente aqui que muitos líderes se enganam. Pensam que a geração Z é frágil, mas fragilidade não é questionar. Fragilidade não é buscar propósito. Fragilidade não é priorizar saúde mental. Na verdade, isso é coragem. Coragem de romper ciclos antigos. Coragem de dizer não a ambientes tóxicos. Coragem de escolher a própria integridade. Coragem de buscar coerência interna. A geração Z é forte e a força deles está na autenticidade, algo que muitas gerações anteriores foram ensinadas a esconder. Eles não vieram para seguir cegamente, vieram para construir conscientemente. E quando um líder compreende essa força, ele deixa de temer essa geração e começa a admirá-la. Porque a geração Z revela o que existe de mais precioso em qualquer empresa: a necessidade de evolução contínua. Eles nos lembram que inovação não acontece em ambientes controlados, mas em ambientes onde há liberdade para pensar diferente. Nos lembram que engajamento não nasce do medo, mas da conexão humana. Nos lembram que produtividade não floresce na rigidez, mas na segurança psicológica. Nos lembram que pertencimento não se impõe, se constrói. Nos lembram que prosperidade não é apenas financeira, é emocional, é cultural, é humana. Existem empresas que estão prosperando como nunca, porque abraçaram essa nova liderança. Que entenderam que não adianta contratar jovens brilhantes se a cultura sufoca sua criatividade. Que perceberam que a geração Z não melhora o ambiente ao chegar. Ela revela o que já existia. Se a cultura é frágil, ela quebra. Se é forte, ela floresce. A geração Z é como um espelho. Ela mostra a verdade. E líderes sábios não têm medo da verdade. Eles crescem com ela. E talvez esse seja o maior presente que a geração Z oferece aos líderes: a oportunidade de se reinventarem, a oportunidade de se tornarem líderes melhores, mais conscientes, mais humanos, mais inspiradores, a oportunidade de deixar para trás modelos ultrapassados e construir uma nova forma de liderar onde vulnerabilidade e força convivem, onde autonomia e responsabilidade caminham juntas, onde flexibilidade e disciplina se complementam, onde empatia e performance são aliadas, não opostos. O líder que sabe dialogar com a geração Z se torna naturalmente um líder preparado para o futuro, porque o futuro não pertence aos que mandam mais alto, mas aos que escutam mais profundamente. Não pertence aos que controlam mais, mas aos que confiam mais. Não pertence aos que fecham portas, mas aos que criam pontes. Não pertence aos que repetem o passado, mas aos que têm coragem de criar o novo. E a pergunta final, a pergunta mais importante que fica para você, líder, é esta: você está pronto para evoluir? Está pronto para abandonar crenças antigas que já não servem? Está pronto para acolher uma liderança mais humana, mais consciente, mais leve, mais conectada? Está pronto para ser o tipo de líder que inspira pela presença e não pelo medo? Está pronto para liderar a geração Z não com controle, mas com verdade? Porque quando você estiver pronto, algo extraordinário acontece. Você não apenas conquista a confiança dessa geração, você conquista sua admiração, seu respeito, sua parceria, sua energia criativa, seu brilho. E quando isso acontece, a equipe inteira se transforma, a cultura inteira se transforma. O ambiente de trabalho se torna mais vivo, mais vibrante, mais próspero. E você se torna o tipo de líder que deixa legado, não apenas resultados. A geração Z não é um desafio a ser superado, é um convite para liderar de forma mais humana, um convite para resgatar propósito, um convite para criar impacto real, um convite para construir o futuro com consciência, um convite para evoluir. E líderes que aceitam esse convite nunca mais lideram da mesma forma, lideram melhor, lideram com alma, lideram com verdade. Se este vídeo trouxe clareza para você, se te ajudou a enxergar a geração Z com novos olhos, se despertou em você esse chamado para liderar de uma forma mais humana, mais consciente e mais conectada, então eu te faço um pedido sincero. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Compartilhe, espalhe, transforme outras lideranças também. Aperte o like para que o YouTube entenda que este conteúdo importa. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões profundas sobre liderança, carreira, comportamento humano e a nova era das relações corporativas. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos,
porque estamos só começando essa jornada de evolução. E agora eu quero te ouvir. Qual desses 10 segredos mais te surpreendeu? Qual deles você percebe que precisa aplicar imediatamente na sua equipe? Ou, se você faz parte da geração Z, qual desses pontos mais te representa? Deixe nos comentários a sua visão. Sua experiência pode ajudar outras pessoas, outros líderes, outras empresas a se transformarem. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher evoluir. Obrigado por fazer parte dessa comunidade de líderes conscientes que estão criando um novo futuro dentro das empresas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, liderança não é sobre controlar, é sobre transformar.